Adumir para o Romero, alas muri varas truba. Você entendeu o que eu falei? Não entendeu nada. Eu também não entendi nada do que eu falei. Não entendi nada mesmo. Na Bíblia há uma passagem em que 120 pessoas recebem o Divino Espírito Santo e começam a falar em outras línguas. Que línguas seriam essas que eles estavam falando, que eles começaram a falar? Começaram a falar em outras línguas. Seriam grego, aramaico, línguas mortas. Que língua eles começariam a falar? Eu vejo da seguinte maneira: uma pessoa começa a falar uma língua que não conhece. Hoje em dia, todos nós podemos falar uma língua que não conhecemos, que não entendemos nada. Temos a internet com as suas ferramentas bem interessantes e pode nos fornecer conhecimentos para falarmos qualquer língua de maneira errada muitas vezes, mas podemos falar qualquer língua. No passado não haviam essas ferramentas, mas com o aprendizado qualquer pessoa poderia falar outras línguas, qualquer língua que desejasse. Qualquer pessoa poderia falar. Basta que convivesse com alguém de outro país que falasse outra língua e aprenderia aos poucos a falar esta língua. Muitos viajantes naquela época falavam mais de uma língua, falavam duas, três, eram poliglotas. Então falar outras línguas, como diz a Bíblia, não seria exatamente falar línguas de outros países. Quais seriam essas outras línguas que os abençoados pelo Espírito começaram a falar, puderam falar e podem hoje falar? Que línguas são essas? Em verdade vos digo que as outras línguas que podemos falar são aquelas que não manuseamos bem. Língua de outra, hoje chamaríamos de tribo. Tribo de pessoas, de costumes, de ideias, de maneiras de encarar a vida. Outras línguas seriam falar com os jovens, não sendo jovem, falar com os velhos, não tendo idade avançada, falar com os homossexuais, não sendo homossexual, falar com as mulheres, não sendo mulher, ou falar com os homens, não sendo homem. Falar outras línguas é falar com outras pessoas que tenham outra mentalidade e ser compreendido mesmo assim. Falar outras línguas é trazer o conhecimento que estes outros, de outra maneira de pensar, em outra forma de encarar a vida, que esses consigam compreender o que nós estamos falando. Falar outras línguas é trazer próximo de nós aqueles que não são exatamente iguais em pensamento a nós. É ter aquelas ideias, aqueles ideais de conhecimento e poder passar a outros sem barreiras de interpretação. Nós não termos a barreira da interpretação pelos outros. Nós conseguirmos ultrapassar a barreira que nos impede de dizer o que queremos na linguagem daquilo que eles aceitariam, que eles compreenderiam. A aceitação viria se lhes fosse conveniente. Falar outras línguas é compreender a posição das outras pessoas referente a um assunto. É compreender, até aceitar a colocação destas pessoas, sem magoá-las, sem feri-las. Falar outras línguas é dizer aos outros que falam o mesmo idioma,
mas não se comunicam com as mesmas formas de pensamento, falar tudo que nos vem ao coração e eles entenderem, aceitarem se desejam e guardarem aquilo que lhes for bom. Falar outras línguas não é enrolar a língua doido, sem dizer coisa com coisa, sem falar nenhum idioma já existente. É enrolar a língua. É o que uma criança faz, criança pequena de colo. Não sabe falar. Então ela enrola a língua e fica emitindo sons. Isto é falar em outras línguas para muitos pregadores, para muitas pessoas que se dizem tocadas pelo Espírito Santo. Uma mentira vergonhosa. Falar outras línguas não é enrolar a língua, fazendo de conta que está dizendo algo. Chegam até a fazer harmoniosos sons com a boca, mas não estão falando absolutamente nada. Não estão transmitindo o que o Espírito lhes passa. Estão simplesmente enrolando a língua. O que o Espírito passa, que é falar em outras línguas, é colocar as palavras aquilo que chamamos de tribo, de idades diferentes, de compreensão diferente. É o Espírito Santo colocar em nossos lábios palavras que não são da nossa idade, que não são de nossa raça, que não são de nosso sexo, consigam compreender perfeitamente e até aceitar. Isto é falar em outras línguas. Isto é falar verdadeiramente ao coração de todos, indistintamente de raça, credo, cor, idade, preferências. Isto é falar outras línguas. Isto é se aproximar de Deus no próximo.